Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. Seguinte, gente, esta é mais uma revisão sobre protozoários e suas doenças, suas protozooses. Aproveite a aula. Então é o seguinte, eu vou aproveitar uma questão para revisar sobre protozoários e as doenças que eles podem causar, ok? Os protozoários apresentam membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ou seja, são eucariontes. São também unicelulares e geralmente fazem digestão intracelular. Estes seres vivos podem ser estudados considerando suas características locomotoras. Analise cada proposição apresentada na tabela adiante. Protozoários 1, sarcodíneos ou rizópodes. Depois 2, flagelados ou mastigóforos. Depois 3, esporozoários ou apicomplexos. E 4, ciliados ou cilióforos. Aí tem estrutura de locomoção na segunda coluna, pseudópodes. Depois flagelos, 3, cílios e 4, ausente. E depois os exemplos. Então, é o seguinte, turma, eu vou partir aí dos exemplos, falar aonde está cada protozoário, se ele é um sarcodíneo, se ele é um flagelado, se ele é um ciliado, se ele é um esporozoário e assim por diante, e comentar a doença que ele causa. Então eu vou partir da coluna 3 lá da questão para comentar, revisar com vocês sobre protozoários. Então olha lá, na terceira coluna exemplos, A, plasmódios e toxoplasma. Bom, plasmódio. O plasmódio é protozoário que não tem estrutura de locomoção, assim como o toxoplasma. Eles são esporozoários. Dos 4 que a gente conhece, estes são os únicos que não apresentam estrutura locomotora, os esporozoários. O plasmódio causa a malária. Ele é agente causador da malária. A malária é uma doença transmitida pelo mosquito Anopheles ou mosquito prego. Apenas as fêmeas transmitem a doença. Tá ok? Toxoplasma. O toxoplasma causa a toxoplasmose, que é uma doença transmitida pelo animal doméstico, principalmente pelos gatos. Os gatinhos eliminam nas fezes os cistos do parasita. São ovos do parasita. Estes ovos contaminam alimentos, que podem contaminar pessoas, que podem contaminar outros gatos. O contato com as secreções desses animais também transmite a toxoplasmose. Ok? Continuando exemplos, a gente tem aqui, lá na terceira coluna, B, trypanossomo, giardia, leishmanias e trichomonas. São todos protozoários que possuem flagelos, portanto eles são mastigóforos ou flagelados. O trypanosoma causa a doença de Chagas, que é uma doença transmitida a partir das fezes do inseto barbeiro. Durante a hematofagia, o ato de sugar o sangue da pessoa, o inseto barbeiro defeca. Nas suas fezes estão os trypanossomas. O protozoário se instala no coração, formando verdadeiros ninhos, e isso faz o coração aumentar de tamanho. A gente até chama isso de coração chagásico. Tem vídeo sobre doença de Chagas, tem vídeo sobre malária também no canal, lá na aula de dicas para o Enem. Se você tiver um tempinho, dê uma olhada. Ok? O que mais que ele cita? Giardia. A giardia causa giardíase, que é um tipo de disenteria. A gente pega giardia ingerindo água ou alimentos feitos com água, geralmente contaminados. O protozoário desarranja a mucosa gastrointestinal, a pessoa tem disenteria. Ele cita leishmanias. As leishmanias causam a leishmaniose, é uma protozoase transmitida por mosquito palha. O parasita se instala no tecido subcutâneo ou nas mucosas. Ou num caso de leishmaniose mais severo, o protozoário pode atingir os órgãos internos e causar uma leishmaniose mais severa, que a gente chama de leishmaniose visceral. A leishmaniose que afeta a pele e mucosas é conhecida também como úlcera de Bauru. Então, mais uma doença, mais uma protozoase. Ele cita ainda, só olhando aqui, o trichomonas. O trichomonas vaginalis é agente causador da tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível. Em exemplos, C agora, amebas e entamebas. As amebas são protozoários rizópodes ou sarcodíneos. Eles
Elas, melhor dizendo, se locomovem emitindo expansões do citoplasma. Cada expansão citoplasmática recebe o nome de pseudópode. Então, as amebas se locomovem por pseudópodes. Elas utilizam os pseudópodes também para englobar partículas alimentares, realizando então a fagocitose. Ameba, a gente tem a ameba entameba histolítica. A entameba histolítica causa a amebíase, que é um tipo de disenteria também. A gente contrai, o indivíduo contrai essa doença ingerindo água contaminada pelo parasita. Ok? Só que na amebíase a doença é um pouquinho mais severa, porque o indivíduo pode perder também sangue. Tamanha é a gravidade da destruição da lesão que esse parasita acaba produzindo na mucosa gastrointestinal. Ok? Então a amebíase é uma disenteria mais severa, com sangue, perda de sangue nas fezes. Ok? D, lá no item exemplos, ainda lá na coluna de exemplos, a gente tem o paramécio. O paramécio, ele é um protozoário que se locomove por cílios, é um protozoário ciliado. O paramécio em questão não causa nenhuma doença. Eles podem viver tanto na água doce quanto na água salgada. A gente não tem paramécios parasitas. Tá ok? Então, voltando para a questão, olha lá. A associação correta entre as colunas é 3 esporozoário ou apicomplexos. Eles são protozoários de estrutura locomotora ausente. Então, 3 combina com 4. E os exemplos estão lá em A, plasmódios e toxoplasma. Então, a combinação é 3, 4 e A. Isso dá a alternativa D de dado. Bom, turma, essa foi mais uma aula de revisão. Tudo de bom, meus queridos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até!